Não, eles não estão todos soltos, nem todos estão no inferno. Existe um anjo que foi aprisionado e está aguardando o dia para ser solto. Apocalipse 9, o anjo do abismo. Esse anjo já influencia guerras e eventos atuais, sem que a maioria perceba. Existe algo que poucos sabem, algo que muitos teólogos preferem ignorar, algo que, por séculos, ficou escondido. As pessoas costumam imaginar que todos os anjos caídos foram lançados no inferno, que todos eles já estão aprisionados ou destruídos. Mas e se eu te dissesse que isso não é verdade? Que há um deles, um anjo, que não está solto como os outros, mas também não está no inferno. Ele está preso, na terra, agora mesmo, abaixo dos nossos pés, em um lugar que poucos ousam sequer mencionar. E mais, esse anjo está aguardando apenas uma ordem, uma única palavra, para ser solto. E quando ele for solto, nada, absolutamente nada, permanecerá como é hoje. Mas quem é ele? Por que está preso? E o mais assustador, será que ele já influencia o que acontece no mundo? Prepare-se, porque a partir de agora você vai mergulhar no mistério do anjo caído que ainda está preso na terra. O que eu vou te contar não é uma simples curiosidade teológica. É uma realidade espiritual, oculta, mas prestes a ser revelada. Para entender esse mistério, precisamos abrir as Escrituras, em um dos textos mais sombrios e enigmáticos de toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 9. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão aterradora. O texto diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Pausa. Uma estrela caída. Na simbologia apocalíptica, estrela é frequentemente usada para se referir a anjos. Essa estrela não é uma metáfora qualquer. É uma entidade espiritual, um ser que caiu. E a ele foi dada uma chave. A chave do quê? Do poço do abismo. Quando esse anjo abre o abismo, o texto descreve que uma fumaça espessa sobe, como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar escurecem, e, do meio daquela fumaça, surgem seres, criaturas, demônios, seres espirituais deformados, descritos como gafanhotos, mas que claramente não são gafanhotos comuns. Eles têm dentes de leão, cascas como couraças de ferro, rostos parecidos com rostos humanos, mas cabelos como de mulheres, e caudas semelhantes às de escorpiões. Eles recebem uma missão. Não podem tocar nas plantas, nem nos animais, nem em qualquer elemento natural. Seu alvo são os homens, mas não todos os homens. Somente aqueles que não possuem o selo de Deus em suas testas. Esses seres atormentariam os homens por 5 meses. Um tormento tão profundo que muitos desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Mas a pergunta que queima agora é: quem abriu o abismo? Quem é essa estrela caída? Quem é esse anjo? Porque há algo muito mais profundo aqui. O texto de Apocalipse nos mostra que esse ser tem uma chave, significa que ele possui autoridade, mas não autoridade própria. A chave foi-lhe dada. Isso significa que, até mesmo o mais terrível dos seres só se move quando Deus permite. Mas quem é esse anjo? O texto responde, Apocalipse 9, verso 11. E tinham sobre eles como rei o anjo do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Abaddon, Apolion, o destruidor. Não é um nome qualquer. Não é um título qualquer. Abaddon não é apenas um demônio comum. Ele não é um principado qualquer. Ele é o rei do abismo, o comandante das entidades que estão aprisionadas lá. Isso muda tudo. Mas o que é exatamente o abismo? A palavra no original, abissos, significa um lugar sem fundo, um espaço espiritual profundo, sombrio, um cárcere, não construído por mãos humanas,
mas por ordem do próprio Deus. O abismo não é o inferno, não é o lago de fogo, e nem é a Geena. O abismo é uma prisão temporária, um lugar onde certos seres espirituais estão confinados, aguardando o juízo final. Nem todos os anjos caídos estão no abismo. A maioria continua solta, atuando no mundo, influenciando nações, espalhando engano, possuindo pessoas, corrompendo estruturas. Mas existe uma categoria, uma classe específica, que foi trancada. E eles estão sob a liderança de Abaddon. E sabe o que é mais assustador? Eles não estão mortos. Eles não foram destruídos. Eles estão apenas aguardando. Aguardando o toque da trombeta. Aguardando a ordem. Agora, a pergunta que queima é: quem são esses seres que estão presos no abismo? O que eles fizeram para receberem um juízo tão imediato, tão severo antes mesmo do juízo final? A resposta está escondida em textos antigos. Textos que por muito tempo foram evitados. Gênesis, capítulo 6. Ora, aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Filhos de Deus, Ene a Elohim, anjos, seres celestiais, que corromperam seu estado original. Eles não deveriam cruzar a barreira, não deveriam interagir dessa forma com a humanidade, mas fizeram, e dessa união surgiram os Nefilins, gigantes, seres híbridos, mistura de anjo e ser humano. A corrupção foi tamanha que Deus precisou intervir. O dilúvio não foi apenas para destruir a humanidade, foi para erradicar essa aberração espiritual. Mas não foi só isso. O livro de Judas, verso 6, revela algo ainda mais sombrio. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Prisão eterna, na escuridão. O mesmo local citado em Apocalipse 9, o mesmo abismo. Esses anjos foram trancados, confinados e colocados sob a liderança de Abaddon. Mas por quê? Porque a corrupção deles ultrapassou qualquer limite. Eles não apenas influenciaram, eles não apenas tentaram, eles quebraram as leis espirituais fundamentais da criação. Eles tentaram alterar o DNA humano, criaram abominações, misturaram aquilo que Deus havia separado, e por isso Deus interveio. Mas, preste atenção, nem todos os anjos caídos fizeram isso. Nem todos estão presos. Os que estão soltos ainda atuam, mas os que estão no abismo estão guardados para um tempo específico. E quando esse tempo chegar, quando a chave for girada, quando o abismo se abrir, o mundo inteiro vai tremer. E talvez você esteja pensando, mas isso ainda vai acontecer no futuro, certo? Será mesmo? Será que esse anjo, esse rei do abismo, já não influencia o que acontece aqui, agora? Porque se ele está preso, ele não age, certo? Certo? Será? Será mesmo? Será que ele está completamente inativo? Porque há uma verdade esquecida, uma verdade que muitos preferem não enxergar. Prisão não significa ausência. Estar confinado não significa estar desconectado. O mundo espiritual não funciona como o mundo físico. Na Terra, prender alguém significa isolar, separar, remover sua influência, mas, no mundo espiritual, mesmo aprisionado, um espírito pode influenciar, pode manipular, pode agir nas sombras. E Abaddon, o anjo do abismo, ele não está em silêncio. O livro de Apocalipse não diz que ele está acorrentado. Diz que ele está no abismo, mas o abismo está na terra, a poucos metros abaixo dos nossos pés, em um reino espiritual invisível aos olhos humanos, mas completamente real no mundo celestial. E o que acontece quando o próprio rei do abismo começa a movimentar suas peças? Observe o mundo, observe as nações, observe as guerras, as pragas, as destruições em massa.
Será mesmo que tudo isso é apenas fruto da maldade humana? Ou será que há uma influência mais antiga, mais profunda, mais sombria, que sussurra nos bastidores da história? O próprio texto de Apocalipse 9 deixa algo implícito e assustador. Quando o abismo se abre, não é que esses seres sejam criados naquele momento. Eles já estão lá. Eles sempre estiveram lá, aguardando. Isso significa que desde a queda, desde Gênesis, desde antes do dilúvio, eles estão presentes. Confinados sim, mas observando, aguardando, influenciando. E sabe o que é mais chocante? Eles não estão sozinhos. O abismo não é apenas uma prisão. É um trono, um quartel-general espiritual. Das trevas mais antigas, mais ancestrais, mais primordiais. E quem está sentado nesse trono não é Lúcifer, não é Satanás. É Abaddon, o destruidor, o anjo que carrega em seu nome a sentença da criação. Abaddon, no hebraico, significa literalmente destruição, lugar de perdição. Apolion, no grego, significa o exterminador, aquele que extermina. Esse é o ser que aguarda o dia e a hora para ser solto. E quando ele for solto, o mundo não verá apenas guerras e tragédias. O mundo verá o colapso da realidade, porque aquilo que está preso no abismo não pertence ao mundo físico. Não pertence sequer ao mundo natural. Eles são aberrações espirituais, fragmentos de uma rebelião que rompeu as estruturas da própria criação. Eles não obedecem às leis da biologia, não obedecem às leis da física. Eles são o caos encarnado. E agora, preste muita atenção, porque aqui começa a parte que poucos estão preparados para ouvir. A influência desse anjo não começa quando ele é solto. Ela já acontece agora. Sabe como? Através de ecos, através de pactos antigos, através de alianças espirituais firmadas há milênios e que ainda permanecem em vigor. Governos, nações, sistemas inteiros, erguidos sobre fundamentos espirituais que nem eles mesmos compreendem. Quando você observa as maiores tragédias da humanidade, guerras, genocídios, crises que parecem fugir da lógica, você acha sinceramente que tudo isso é apenas fruto da ganância humana? Ou será que há uma mão invisível, uma inteligência espiritual que manipula, que instiga, que conduz diretamente desde o abismo? Lembre-se do que Paulo disse em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Mas preste atenção, ele não disse nas regiões infernais, ele disse nas regiões celestiais. O mundo espiritual está ativo, acima, ao redor e abaixo. O abismo está aqui, debaixo dos nossos pés. Mas sua influência alcança tronos, governos, nações, famílias, pessoas e talvez alcance você. Mas isso levanta uma pergunta crucial. Se eles já influenciam, o que acontece quando o abismo se abrir? A resposta é assustadora, e ela está em Apocalipse 9, verso 15. Ora, os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, foram soltos, a fim de matarem a terça parte dos homens. Isso é literal, não é simbólico, não é poético. A terça parte da humanidade será destruída, não por bombas, não por armas, mas por forças espirituais que a humanidade jamais viu antes. E, sabe o que é ainda mais chocante? Isso não é o fim, é apenas o começo. O que se inicia com o toque da 5ª trombeta é o início de um ciclo irreversível que culminará no juízo final, quando o abismo se abre. Não é apenas uma porta que se escancara, é uma rachadura na própria realidade, uma invasão do espiritual no físico, do invisível no visível, do sobrenatural no natural. E quando isso acontecer, não haverá lugar seguro, não haverá abrigo nas estruturas humanas. O único refúgio estará no selo,
o selo de Deus, porque se você não carrega esse selo, então você é alvo. Alvo do tormento, alvo do caos, alvo do destruidor. E agora, pare, respire e reflita. Se o abismo ainda não está aberto, mas seus ecos já influenciam o mundo, o que isso diz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua espiritualidade? Será que você tem vivido como alguém selado? Ou será que, sem perceber, você tem caminhado vulnerável diante do Rei do Abismo? Porque mesmo agora, enquanto você ouve essa mensagem, o homem do linho ainda caminha, marcando, selando, protegendo. E os destruidores, eles também caminham, eles também observam, eles também aguardam apenas uma ordem. E essa é a verdade que quase ninguém te conta. O mundo não está simplesmente desmoronando por acaso. O caos não é acidental. Existe uma inteligência espiritual que trabalha nas sombras, e o nome dessa entidade é Abaddon. Ele não é um mito, não é uma lenda, não é simbólico. Ele é real. Está preso, mas não está inativo. Está no abismo, mas sua influência chega até aqui. E o tempo está se esgotando. Por isso, ouça com atenção. O selo não é uma tradição, não é religião, não é aparência. É transformação, é rendição, é arrependimento, é comunhão com aquele que tem a chave do abismo. Sim, porque preste atenção, a chave não pertence ao anjo. Ela lhe foi dada. E sabe quem a entregou? O próprio Deus. O trono ainda comanda tudo. O Cordeiro ainda é soberano. E no final, não é o abismo que vence, não é o destruidor que reina. Mas, até que esse dia chegue, as portas do abismo seguem fechadas, por enquanto. Mas, e quando ela se abrir? Você está preparado? Se essa mensagem fez sentido para você. Se ela te acordou espiritualmente, então não guarde isso só para você. Compartilhe, envie para alguém, deixe aqui nos comentários. E se prepare, porque no próximo vídeo você vai descobrir o túmulo que Deus escondeu. Por que nunca encontraram o corpo de Moisés? Porque as Escrituras escondem segredos que ninguém quer te contar. Mas aqui, você vai descobrir todos eles. Que Deus te abençoe e que Ele te marque hoje.